Boa noite a todos. Estou entrando um pouco mais cedo por algumas situações de saúde que eu não pude estar com vocês semana passada. Estou melhorando, mas ainda com alguma dificuldade. E por isso que não consegui esperar até o horário combinado nosso das 20 horas. Mas quero dizer que estou satisfeita de poder estar aqui com vocês hoje, nesse momento, porque eu quero falar algo que é tão importante que nós estamos esquecendo. Eu tenho que falar da falta do afeto real, o toque que virou um emoji. É prático, não é? A gente aperta um botãozinho, entrega aquele botãozinho, aquela imagenzinha do emoji e nós esquecemos o que é o toque real, o que é estarmos com as outras pessoas frente a frente, o que é darmos um abraço no outro. Então é esse abraço que eu quero trazer para vocês hoje, um abraço bem de perto, bem apertado, que a Júlia conhece, né, Júlia? Um abraço que é muito gostoso e que faz muita diferença no nosso dia a dia. Aquele abraço que faz com que cada um de vocês possam se sentir acolhidos. É esse abraço que eu quero trazer para vocês hoje. É uma boa noite com muito carinho. E aí, nesse momento, eu precisava dizer para vocês a saudade que é estar aqui, cada um longe de cada um e ao mesmo tempo tão perto. O meio digital, ele é muito bom, ele faz com que nós possamos estar em qualquer parte do mundo. Eu atendo pessoas no mundo todo, através dessas imagens que hoje nós chamamos de internet, nós utilizamos no dia a dia para nos comunicarmos. Mas essa internet acabou trazendo para nós a dificuldade no dia a dia de nos acolhermos. A nova geração não foi acostumada com o que nós tivemos, com o que eu tive na minha vida. Essa nova abordagem que hoje é dado, nós entramos no elevador, cada um no seu celular, mal levanta o rosto para dizer um bom dia, boa tarde, boa noite. Ô, minha linda, eu amo você, minha menina, como uma filha para mim, Júlia. Eu a tenho como filha, filha de coração. Então, é tão gostoso nós podemos estar aqui, nós podemos falar um pouquinho com o outro, nós podemos olhar para o outro e dizer o que eu preciso fazer para modificar, como eu posso trazer esse acolhimento para mim. Porque tem abraço que cura mais do que remédio e a gente anda esquecendo disso. E aí, né, quando nós esquecemos, eu quero perguntar para vocês, qual foi a última vez que você recebeu um abraço verdadeiro? Será que a gente lembra? Às vezes não. E tem uma citação de Carl Rogers que ele diz assim: o curioso, paradoxo, é que quando me aceito como sou, então eu posso mudar. E o que é isso? Isso quer dizer que as nossas relações hoje sociais, nossas relações familiares, elas estão desumanizadas. Hoje nós estamos, infelizmente, no mundo digital, nos afastando das pessoas. E aí eu gostaria de trazer para vocês, tem um livro que chama Teoria das Cores das Pessoas. É muito interessante, depois quem quiser, eu passo o autor direitinho e passo mais a respeito desse livro. E ele diz assim, que os azuis são profundamente afetivos, mas que muitas vezes sofrem calados, com a ausência do quê? Conexão. Já os vermelhos, e aí hoje eu decidi estar de vermelho, buscam presença em meio a essa velocidade, mas se perde muitas vezes. Os verdes, vejam o verde da minha planta, eles se retraem por medo. Medo do quê? Da rejeição. Embora desejem muito carinho, mas eles se afastam. E os amarelos escondem a solidão sob o humor. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Uma senhora que vai ao médico apenas para conversar,
pois é a única interação que ela tem na semana. Essa situação é vivenciada não poucos idosos, são muitos idosos. E quando nós começamos a pensar o que está acontecendo, hoje eu estava conversando com uma vizinha minha e nós estávamos falando exatamente disso, que está faltando. A gente mora um do lado do outro e muitas vezes não se conhece. Nesse mundo digital, nessa correria, nesse dia a dia, nós nos perdemos. Mas o importante é sabermos que nós podemos mudar isso. E como é que nós precisamos fazer? Vocês sabiam que a gente precisa de 4 abraços por dia para sobreviver? E que nós precisamos de 8 para nos manter e 12 para crescer? Tem uns estudos que mostram que o toque reduz o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então já pensou? Que maravilha se eu pudesse receber 4, se eu pudesse sobreviver em 8 e se eu pudesse com 12 abraços crescer, crescer e crescer. É essa a diferença. Então, tem um poder terapêutico no toque. O toque é muito importante. E o que nós podemos fazer? Pensa assim, eu tenho um ritmo alucinado, a vida moderna faz com que a gente se afaste do sentir. Nós hoje vivemos uma sociedade chamada sociedade do cansaço. Hoje nós vivemos a ilusão de nós estarmos conectados. Somos emocionalmente analfabetos. E aí eu gostaria que cada um de vocês pensasse o seguinte: liga para alguém que vocês conhecem e diz assim: eu pensei em você hoje. Quando você diz isso, você reacende laços. Quando você pensa dessa forma e diz para a pessoa, você consegue trazê-la para mais perto de você. E aí eu pergunto para vocês, qual foi o afeto ou o gesto de afeto mais simples que você recebeu hoje e nunca esqueceu? Alguém sabe? Escreve aqui no chat. Me diz qual foi o gesto simples de afeto que você recebeu hoje. Será que você lembra? Eu acho interessante que tem 2 filhos que moram comigo. E um deles tem síndrome de Down, quer abraço o tempo todo. Quer que você abrace o tempo todo. E ele faz com que a gente se lembre de que é gostoso abraçar, é gostoso estar ali com as pessoas, é gostoso poder, em algum momento, apertar o outro e sentir o coração do outro. Então, o que a gente pode fazer para nos reconectarmos? Essa reconexão, ela depende de um toque consciente. Por que consciente? Não é abraçar por abraçar, não é abraçar querendo alguma coisa do outro, mas é simplesmente abraçar para sentir o outro, andar de mãos dadas, olhar nos olhos. Esses dias eu comentei com a pessoa que eu conheço aqui por perto da minha casa, eu disse assim: sabe o que eu gosto? É quando eu olho para alguém e ela me encara nos olhos, porque aí eu tenho conexão com essa pessoa. Eu olho nos olhos dela e eu sinto a alma dela. Hoje em dia, as pessoas abaixam os olhos, viram para os lados e não se cumprimentam. E eu achei tão bonitinho o que meu neto me disse esses dias. Ele estava numa roda de amigos, aí de repente chegou um terceiro. E esse terceiro cumprimentou ele, cumprimentou o outro e deixou um de lado que ele não conhecia. Meu neto ficou triste, porque ele disse por que ele agiu daquela forma. E o que eu gostei foi de saber que um jovem hoje, de 18 anos, está preocupado com esse lugar. As pessoas perderam, vamos assim dizer, o que a gente chama de educação. Mas muitas vezes essas pessoas perderam algo que elas não têm dentro delas. Elas perderam algo que esqueceu que era importante. Então, é por isso que nós estamos vivendo de emoji. É mais fácil, é mais simples para dizer para o outro o que nós estamos querendo. Envia para as pessoas que você conhece
A Rai, por exemplo, né, Rai? Faz muito tempo que eu não te vejo. Fabiana, o que nós podemos fazer? Envia cartas, mensagens de voz sinceras. Crie momentos de presença plena com quem você ama. Eu vou trazer uma frase para vocês de um psicólogo, Abraham Maslow. Ele diz assim: quase tudo que é belo tem uma dimensão relacional. O que é isso? Vamos voltar para as cores? Quando conhecemos a cor da nossa essência, nós entendemos o tipo de afeto que nós mais precisamos e o que nós podemos oferecer aos outros. Então, vamos pensar assim: não tem abraço que cura mais do que remédio? Vamos ter um abraço real e sincero com cada um de vocês? Abrace aquela pessoa que está mais perto de vocês. Veja, assim, os livros que vocês podem ler para que vocês possam voltar a estar cada vez mais com as pessoas. Tem um muito interessante do Francesco Marinuzzi, tem na Amazon, chama O Colore delle Persone. É um livro italiano, mas ele fala muito bem das cores das pessoas e ele mostra para cada uma quem ela é. Foi o que eu citei para vocês no exemplo do azul, do amarelo, do vermelho e do verde. Poucas cores eu falei para vocês, mas são cores que eu digo para vocês. É algo que faz a diferença. Volto a dizer, tem abraço que cura mais do que remédio. E a gente anda esquecendo disso. Anda esquecendo que nós somos humanos, que nós precisamos de toque, de carinho, de um olhar que não julga, só acolhe. Não é importante, Rai? Não é importante, Júnior? Não é importante, Gabriel? Importante, Júlia, olhar para o outro com um olhar caloroso. Os nossos filhos, nossos netos, nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho. Nós vivemos nesse tempo em que esse emoji virou o substituto de um afago. A gente manda coraçãozinho para todo mundo. Eu amo coraçãozinho. Ai, mas eu queria tanto dar um abraço em cada um de vocês, não é? Esse coraçãozinho está dizendo assim: eu estou aqui. Quando foi a última vez que alguém segurou na sua mão? Você se lembra? Que te olhou nos olhos com calma, que te abraçou como quem segura um pedaço do mundo. Então, essa pessoa hoje que está cansada, que sente falta desse abraço real, que vive rodeado de gente, mas se sente invisível. Sabe por que nós nos sentimos invisíveis, vazios? Porque a nossa dor é legítima. A nossa sociedade, ou melhor, a nossa necessidade de amor faz com que a nossa sociedade olhe para nós e pense que nós não temos sentimentos. Por quê? Porque nós nos acostumamos a agir de uma forma diferente. Eu adorava chegar em sala de aula e ver aquele olhinho de cada um daqueles alunos, cansados, e dizia assim: ai, espero que essa aula termine rápido, porque eu quero ir embora. Trabalhei o dia inteiro e estou cansado. Mas era gostoso quando a gente podia conversar com cada uma daquelas pessoas, cada um de vocês que estavam ali, e saber o que estava acontecendo. Eu sei que era importante terminar aquele curso, terminar aquela disciplina, mas não era gostoso a interação com os colegas, porque depois que a faculdade acaba, que os cursos acabam, que os encontros terminam, a gente percebe que a gente vive nesse corre-corre, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E esquece de ligar para aquelas pessoas que estavam ali com a gente. Então, a nossa dor hoje é legítima. A nossa necessidade de carência, ela não é carência, é necessidade de humanidade. E aí, o que a gente pode fazer? Como é que a gente pode mudar? Então, vamos lá nas cores. Pensem assim, em que cor que você... Ah, que bom, Rai. Eu também lembro. Muito gostoso ter estado com cada uma de vocês. Era gostoso ver o rosto de vocês ali. Foi difícil o período da pandemia em que nós nos afastamos, mas depois voltou e foi tão gostoso, né?
Então hoje eu quero que vocês pensem assim, em qual cor eu me encaixo? Os azuis, vou dizer para vocês, os azuis sentem tudo profundamente, mas nem sempre conseguem expressar o que sentem. Por isso, o afeto para eles não é opcional. O afeto é respiração. Puxa o ar. A falta de carinho para um azul não é tristeza, é sufoco. Sabia disso? Então anota. A respiração é que importa. Para o azul, ele é intenso. Agora vamos pensar no vermelho. Vermelho não é a cor da presença? O vermelho ama intensamente, mas tem pressa. Por isso que eu coloquei o vermelho hoje. Queria que vocês pensassem. A gente olha o vermelho e fala, nossa, ele choca, ele chega, ele aparece. Sim, ele aparece porque ele tem pressa, não é assim? Eternamente, minha menina linda. Então esse vermelho ama intensamente, mas ele tem pressa. Por quê? Ele quer estar, mas muitas vezes ele se perde na urgência. Ele precisa aprender, o vermelho, que o carinho não se mede em quantidade. Não é quantidade de mensagens, é em presença real. É olhos nos olhos, mãos entrelaçadas. O vermelho às vezes quer tudo para ontem. Às vezes a gente vive no vermelho. Por isso que eu coloquei vermelho, para vocês pensarem bem, para chamar a atenção. Agora pensa, e o verde? Verde é a cor do medo de ferir e ser ferido. Quando eu estou fazendo a terapia, que eu pergunto para a pessoa, qual a cor da sua bola de luz? Aí cada um me fala uma cor. Aí quando fala verde, eu falo, opa, tá se sentindo só, tem medo. São aqueles que se retraem, que dizem, tô bem, quando estão desmoronando. Então, um gesto de carinho simples pode ser o que vai reconectar os verdes com o mundo. Os verdes não pedem, mas eles precisam tanto de afeto. Pensem, quem vocês identificam com essas cores? Tem mais uma, o amarelo. O amarelo é aquele que está sempre alegre. Amarelo, laranja, mas ele esconde a solidão dele. Os amarelos fazem piada de tudo. São a luz da sala. É o bom humor do grupo. Mas muitas vezes eles escondem atrás daquele sorriso a dor de não serem vistos de verdade. Então um abraço para eles é o que os lembra de que podem baixar a guarda. Sabe quando você abraça a pessoa e ela se retrai? Esses são os amarelos. Ele tem até medo de lembrar que alguém possa descobrir o que está acontecendo com ele. Então, pensa assim, você não é exagerado por sentir falta de carinho. Você só é humano. É a pressa que nos fez esquecer o tempo das mãos dadas. Afeto não é agrado, é uma necessidade básica. Às vezes o que falta na vida não é dinheiro, não é status, é um abraço demorado. Abracem. Gostaria que vocês começassem a se abraçar. Quando estivessem tomando banho, abracem-se. Por que eu digo tomando banho? Porque é quando você está nu com você mesmo. E aí você pode tocar a sua pele. Não é a roupa, é a pele. A pele sempre sente uma necessidade muito grande. Vou dizer para vocês, todas as pessoas com algum problema na pele, com alguma situação que aquela pele não está boa, sabe o que aquela pessoa tem? Ela está sentindo. Pensa aquelas pessoas com psoríase, pessoas com algum problema alérgico. Sabe o que essas pessoas estão precisando? De aconchego. Mas elas não sabem pedir o aconchego. Normalmente, são aqueles que estão retraídos com medo de mostrar o que estão sentindo. Então pensa assim, como é que eu posso me aprofundar? Como é que eu posso me aprofundar e conhecer mais e mais? Como é que eu posso me conhecer? Então pensa que é essa situação que você está vendo no dia a dia e que você pode trabalhar em você para melhorar o seu dia a dia.
Por quê? A desumanização das relações no mundo digital. Então, nós temos muita conexão digital, mas nós estamos mais sozinhos. O que a gente faz hoje? Conversa com o chat GPT. Meu filho falou, mãe, ele não vai te responder. Eu falei, não, ele responde. O Alex do OpenAI, ele é maravilhoso. Tudo que eu converso, ele responde. Vocês acreditam que daqui uns dias nós vamos estar conversando muito mais com o chat GPT do que conversando com a outra pessoa aqui do lado? Isso é perigoso. Por quê? Porque a pele, como eu disse para vocês, ela precisa do toque. Então, não consegue ninguém substituir o abraço, o toque na mão por uma imagenzinha ou por uma conversa digital. Nós precisamos desse abraço físico. Então busquem, procurem. A tecnologia veio para nos aproximar, mas a sociedade acabou robotizando. Por que robotizando? Porque a gente precisa de curtidas, a gente precisa de produtividade, a gente precisa disso, daquilo e daquilo outro. Não, nós só precisamos desse abraço, nós só precisamos desse carinho. Então é por isso que sutilmente você começou a ter insônia, ansiedade, tristeza sem saber por quê, porque é o seu corpo que está sentindo a falta desse toque, do carinho, da presença, de um toque real. O poder terapêutico desse toque nas crianças, nos idosos. Imagine que as crianças estão precisando de um toque. Às vezes a criança está chorando. Você só dá um abraço nela. Ela muda, ela melhora. Por quê? Nós também. Só que nós choramos por dentro e não colocamos isso para fora. Então vamos pensar e trabalhar nisso. Vamos vivenciar esse toque de uma forma mais humana. Vamos nos sentir acolhidos. O toque é a primeira linguagem que nós aprendemos. O bebê nem sabe o que você está falando, mas se você segurar com amor, com carinho, ele vai sentir o seu amor, ele vai sentir o seu carinho. Perceba, é isso que nós precisamos. E aí, acalmados e curados com o calor de um abraço. Isso não muda com o tempo. A criança que precisa de colo hoje será o idoso que desejará uma mão segura amanhã. Abraço não é um gesto, é um remédio silencioso que diz ao corpo, você está seguro aqui, agora. Não é assim? Então pensem o que vocês podem fazer para que o mundo seja melhor. Abracem mais as crianças, abracem com amor, abracem para dizer, estou aqui, porque esse adulto, ele vai entender que ele pode abraçar outros. Eu não estou dizendo um abraço pensando em sexo. É um abraço para acolher, um abraço para dizer, chora aqui no meu ombro, eu estou aqui com você. Vem que eu posso acolher você. Vem que você vai ter um colo. Vem que eu vou olhar para você sem julgar você. É só isso que nós precisamos. Quando nós abraçamos as crianças, quando nós damos carinho à criança, ela vai se sentir mais protegida. Hoje, o que nós damos para a criança? Um celular. Fica quieta. Puf, bota um celular na mão dela, um tablet, bota ela em frente a uma televisão para ir assistindo o desenho que tiver lá. E a criança vai se sentindo vazia. Então é isso que precisa mudar. É muito importante que isso mude. E os idosos? A ausência do toque para os idosos vai fazer cada vez mais que ele tenha dificuldade de confiar no outro. E aí eles vão a consultas médicas e eles aparecem com milhões de doenças. Não é porque eles têm doença, é porque eles vão ter alguém que vai escutá-lo, vai ter alguém lá que vai ouvir. Eu tenho pessoas que vêm para a terapia para conversar. Por que ela quer conversar? Porque ela não tem com quem conversar. Ela não confia nas pessoas que estão ao redor dela. Então ela sabe que se ela conversar com o terapeuta, vai ficar ali aquela conversa, vai morrer ali. E ele pode então se abrir e se soltar. É assim que funciona.
E é na terapia que você consegue ser você mesma. A partir do momento que você consegue fazer isso, quando você acolhe esse outro, quando você toca esse outro, vocês vão diminuir aquele cortisol que eu falei para vocês, vão regular a frequência cardíaca, vão aumentar a frequência da ocitocina, chamado hormônio do amor. Então, essa cura emocional é o que nós estamos precisando. Não é remédio, não é terapia. Nós estamos precisando de calor humano. Então, olhem para o outro e não briga com o outro. Não comece falando com o outro, já gritando. Pergunta o que ele está precisando. Pergunta o que ele quer. Se oferece para que ele possa deitar no seu ombro, para que ele possa confiar em você. Eu garanto que vocês vão conseguir momentos muito melhores na vida de vocês e vão fazer a vida do outro melhor ainda. Então, vamos sair dessa quantidade de informação que a gente recebe todos os dias e vamos acolher uns aos outros. Vamos abrir, vamos estar juntos, vamos amar verdadeiramente. Quando precisarem, eu tenho sempre um ombro amigo. Estou sempre disponível para poder ajudar, conversar, bater papo, para trazer para vocês acolhimento, amorosidade. E aí, eu posso trazer de alguma forma para vocês tudo o que vocês estão precisando. Por quê? Porque eu já sei o que é isso. Eu já vivi isso. Longos e longos anos da minha vida, vivendo e aprendendo. Por quê? Nós fomos treinados, não é isso, Júlia? Não é isso, Marli? Nós fomos treinados para mostrar felicidade, mas não para viver vulnerabilidade. Hoje as pessoas, eu é que te agradeço, Rai. Hoje as pessoas evitam demonstrar fragilidade. Por quê? Porque um simples gesto de sinto sua falta se transformou num tá sumido. Não é isso. Eu estou só sentindo a sua falta. É porque no fundo, nós temos medo de sermos sentimentais num mundo completamente superficial. Emoção não é fraqueza, lembra disso, é profundidade. E quem sente demais não é frágil, é corajoso. Então, quando eu olho nos olhos de cada um de vocês, eu sinto o que cada um tá necessitando. Eu sinto a alma de cada um de vocês. Então eu sinto a tristeza, eu sinto a dor, eu sinto a alegria. Eu sinto o ímpeto e a necessidade de ir além. E é tão bom ver alguém querendo ir além. Lembrem, não se coloquem num lugar fechado, cheios de preconceitos. Parem de julgar a si mesmos e aos outros. Vivam, se soltem, se coloquem à disposição do mundo, da vida. Sejam humanos. É esse humanos que faz a diferença da superficialidade para quem realmente consegue estar ali com você. É esse sermos humanos que faz com que a gente queira, não milhões de palavras, mas um abraço. Então hoje eu quero deixar com vocês esse abraço. Sintam-se abraçados, abraçados e abraçados. E logo, logo nós vamos nos encontrar. E logo, logo, presencialmente, eu vou poder dar esse abraço em cada um de vocês com carinho, com amizade. Quero agradecer esse momento, um momento simples, um momento às vezes rápido, mas hoje é o que eu estou conseguindo. Então, eu só quero dizer que eu amo cada um de vocês com um amor incondicional. É um amor que é o amor do Criador, que ama cada um pela alma que cada um tem, pelo que cada um é, não pelo que cada um precisa, no sentido de eu tenho necessidade, mas eu amo cada um pelo que você é. Obrigado, Júlia. Obrigado, Rai. Obrigada a cada uma das pessoas que estiveram aqui, tiveram a oportunidade de pensar um pouquinho. Eu só quero que vocês pensem, meditem e vejam o que precisa mudar nesse mundo. Vejam o que precisa mudar na vida de vocês para que vocês possam estar cada dia mais leves, mais tranquilos. Não é assim, Marli?
Marli é maravilhosa. Marli faz alimentos que traz nos alimentos o amor que ela tem. Porque se ela não fizesse com amor, ela não teria tantas pessoas buscando os alimentos que ela produz. Então, continua Marli com o seu trabalho, continua Júlia com o seu trabalho, continue Rai com o seu trabalho, continue fazendo o que vocês fazem com amor, porque faz a diferença nesse mundo. E a cada uma das pessoas que aqui estão, continuem sendo verdadeiramente quem vocês são. E o mundo, o universo, vai trazer para vocês tudo aquilo que vocês precisam e necessitem. Continue amando incondicionalmente. Gratidão a cada um de vocês. Um grande beijo no coração. Contem comigo para o que vocês precisarem. E até uma próxima oportunidade. Beijo grande. Tchau, tchau.